eu vou começar conversando com vocês, ele frisar também que não é uma live institucional, não é uma live da Unimed, é uma live de um cooperado para os outros cooperados. Eu queria começar dizendo que como é que surgiu essa live? Essas lives surgiram porque eu comentei com uma amiga que eu não viria na próxima eleição junto com o atual grupo diretor da Unimed Rio, os colegas diretores. Daí uma colega... Tem alguém com o microfone ligado. E uma colega pediu que eu fosse à clínica dela para conversar sobre o assunto, sobre esse tema. E se eu me importaria se ela chamasse mais alguns cooperados para conversarmos sobre o assunto. Eu falei, não, problema algum. E parece que isso, na rede de WhatsApp, isso rodou. Olha, o diretor financeiro da Unimed Rio vai falar lá na clínica da fulana, no consultório da ciclana, e parece que tem alguma coisa errada lá na Unimed. Ele vai falar alguma coisa para a gente. Então, primeira coisa, não tem nada de errado. Apenas eu não venho com o grupo, com meus companheiros, por uma questão de modelo mental de gestão. Eu não concordo com a gestão que está sendo feita e eu não virei com ele. É só isso. Então, não tem nada de errado, absurdo, nada disso. Vocês vão ouvir porque não existe. Se existisse, eu falaria. Okay? É apenas realmente questão de modelo de gestão. Quando nós chegamos na Unimed Rio, na cooperativa, em 2016, em agosto, nós encontramos uma empresa quebrada. A Unimed Rio ela rodava com 140 milhões de adiantamento de recebíveis. O que é adiantamento de recebíveis? Adiantamento de recebíveis é quando você tem 100 dinheiros para receber em agosto e você precisa desse dinheiro hoje. O que você vai? Você pega esses títulos que você vai receber em agosto, vai um agente financeiro e desconta ele uma taxa de desconto. Então, você manda 100 dinheiros para o agente financeiro, ele vai receber os 100 dinheiros e você, na hora, você recebe 90 dinheiros. Ok? É uma taxa muito alta. E a Unimed estava rodando dessa forma porque já não tinha mais crédito no mercado. A antiga direção do Celso não conseguia crédito. Então, ela rodava com esse adiantamento de recebíveis. Desses 140 milhões, 80 milhões era uma cédula da BR Partner, uma cédula bancária com BR Partner e o Banco Banrisul de Porto Alegre. E essa cédula tinha que ser renovada em agosto. Como nós não tínhamos ainda a ata de eleição, porque a gente não tinha sido eleito, era provisório, não tinha eleito ainda, nós tomamos um default. Ou seja, o que é um default? É quando a dívida ela é quitada pela garantia. Então, já ficou na largada com menos 80 milhões no caixa em ato contínuo. Ainda tínhamos 60 milhões para girar no curto prazo. Bem, vocês lembram que na época, quando logo nós entramos, nós não conseguimos pagar o hospital, não pagamos cooperado, pagamos cooperado em duas, não sabia quando ia metade agora, metade não sabíamos como nós íamos pagar. Foi muito confuso e muita gente falou, poxa vida, eles entraram e a coisa deu uma degringolada, porque dinheiro no caixa, não tinha dinheiro no caixa. Eram as armadilhas da antiga gestão. E começamos a fazer esse trabalho dentro da cooperativa. A pressão era muito grande, a pressão da Agência Nacional de Saúde e do Ministério Público, junto à Unimed Rio. Todo dia nós chegávamos na cooperativa para ver o diário oficial e saber se a gente ia fechar a Unimed Rio. Nós não sabíamos se a Unimed ia ficar de pé todo dia, a gente via um dia de cada vez. O que é fechar uma cooperativa, uma operadora? É decretar a portabilidade. O que é decretar a portabilidade? É pegar os clientes da Unimed e transferir para outra operadora. Ou seja, a Unimed perde receita e tem um caminhão de despesa para pagar, de dinheiro para pagar. Ou seja, é liquidar a empresa. Ok? O que aconteceu com a Palestana, aconteceu com o Gastilho. Os clientes ocorre a portabilidade e a Unimed acaba como empresa. Então, nós tínhamos todo esse estresse em cima disso. Se vocês lembram, Niterói tinha um problema muito sério de recebimento, porque Niterói dizia que não conseguia pagar os médicos porque a Unimed Rio não pagava. Logo, o Niterói, não tínhamos condições de atendimento em Niterói, porque a Leste Fluminense, a cooperativa, a co-irmã lá de Niterói, também está em dificuldade financeira, estava lá em dificuldade, e não conseguia saldar sem os nossos pagamentos. Mediante isso, eu fui convidado, chamado pelo Ministério Público de Niterói, lá, o doutor Augusto, e numa reunião ele queria fazer um acordo entre a Unimed Rio e a Unimed Niterói, para que parcelássemos o pagamento, enfim. E eu expliquei a ele que não era possível,
porque a Unimed Rio não paga direto a Niterói, ele paga via Federação do Estado do Rio, é uma Câmara de Compensação. Nós não pagamos direto. As Unimed do Estado do Rio de Janeiro, elas recebem via Câmara de Compensação, é a federação que distribui o dinheiro. Então, não tinha como fazer nenhum acordo com Niterói sem a presença da Federação do Estado do Rio, da Unimed. E então foi marcada uma segunda reunião com a presença da federação e fizemos o primeiro TAC. O primeiro TAC ele foi assinado em Niterói. E nós fizemos um acordo com a Unimed Niterói de parcelamento dessa dívida. Segue aqui no Rio, muita pressão em cima, a Agência Nacional de Saúde querendo que a gente fizesse aquele aporte, não sei se vocês lembram, 270, 280 milhões, aquela assembleia emblemática do dia 27 de setembro, dia de Cosme Damião, de 2016, em que ninguém quis fazer aporte, enfim, eu saí daquela assembleia arrasado, as pessoas me perguntando o que você vai falar, já acabou, porque se não tiver aporte, a ANS vai fechar a Unimed Rio, se o sócio não tem condições, não quer fazer nenhum tipo de aporte, a ANS vai decretar a nossa aportabilidade. O que acontece no dia seguinte? Lembra que tinha umas propostas de ou fazer um aporte com a N20, paga um pedaço, outro pedaço, paga assim, paga assado, e ninguém só falou, não vamos pagar nada, não vamos pagar nada. Foi uma assembleia que mais deu ibope lá. E qual foi a minha surpresa? É que no dia seguinte começou uma fila lá na Unimed de cooperados querendo pagar, que tinham condições de pagar, foram lá pagar a N20 para ajudar a Unimed. Esse grupo de cooperados, nós chegamos a arrecadar quase 28 milhões. E salvou a Unimed ali. A agência deu um cala-boca, falou, peraí. O que está acontecendo? Aí eu, na agência, na presença do Ministério Público, eu falei, olha, o cooperado nunca se eximiu de pagar dívida, nunca. Ele não tem dinheiro para pagar 2 bilhões de dívida, 1 bilhão e 800. Ninguém tem esse dinheiro. Médico não tem esse dinheiro todo. Agora, ele não se eximiu de pagar, mas não dessa forma. A gente tem que fazer uma forma de poder equacionar esse problema. Não é assim. E aí, discussões para lá, discussões para cá, o doutor Augusto, que era o procurador de Niterói, estava nessa reunião e disse, vem cá, eu fiz um TAC com a Unimed Rio, por que aqui o Ministério Público e a agência não fazem um TAC maior, mais abrangente, para que a gente possa, e englobe até o TAC de Niterói, o TAC regional que eu fiz lá. E aí, foi arrumado, ajeitado, delineado esse TAC. O porquê o TAC? O que é o TAC? O TAC é um termo de ajuste, é um termo de compromisso. Por que esse TAC? Por que tem que ter isso? Tem que ter isso por quê? Porque a Agência Nacional de Saúde ela tem regras, ela tem normas, tem uma legislação que diz, olha, as operadoras de saúde têm que trabalhar desta forma. E a Unimed Rio, ela tem uma personalidade jurídica que ela está atrelada a 2 leis. A lei das cooperativas, que está lá, não tem jeito, a gente está lá, perda tem que ser rateada, lei das cooperativas, está lá. E também sobre a lei das operadoras de saúde, porque ela é uma operadora de saúde, ela vende plano de saúde. Então, ela é uma cooperativa e operadora de saúde. Então, também está atrelada à legislação da ANS. Bem, então, o que acontece? Como nós estávamos desregulados, a gente não estava muita reclamação, a gente não conseguia fazer atendimento, o Celso Barros tinha sacado 380 milhões do PEUNA, lá atrás, então em 2015 a gente retira o Celso Barros e assume em 2016, mas em 2015 já tinha sido decretada a direção fiscal, justamente porque ela não tá regulada. Então, quando isso ocorre, pela legislação, a Agência Nacional de Saúde tem que fechar a operadora, no caso a Unimed, tem que fechar. Ela tem que ir lá e decretar a portabilidade. Nós, em 60 dias, 70 dias, mais ou menos, nós conseguimos provar ao Ministério Público e à agência que a Unimed dá resultado, ela gera caixa. Caixa pequena, mas gera caixa. Como é que você vai fechar uma empresa que gera caixa? E o atendimento começou a se normalizar, pouco a pouco foi se normalizando. Vocês vão fechar isso agora? O Rio de Janeiro é uma crise de saúde imensa na cidade, no estado. Se a Unimed fosse liquidada, aproximadamente 200 mil clientes nossos iam para o SUS. Não tem que ir para plano de saúde nenhum. E agravar ainda mais. Então, o próprio secretário de saúde na época, o Luizinho, que era do Estado, foi para o Ministério Público, foi para a agência e também disse, olha, não tem como.
Eu sou secretário de Saúde do Estado, eu não vou aguentar esse pessoal no SUS, não tem como, isso aí. Então, muita pressão em cima, é feito um TAC. Qual é a função do TAC? É o seguinte, o Ministério Público, por que o Ministério Público? Porque ele cuida da coisa pública, ele cuida dos nossos clientes que pagam a gente todo mês, pagam a Unimed. Então, esse cliente ele é hipossuficiente. Ok? Ele é hipossuficiente perto da Unimed Rio, já que a Unimed Rio ela tem mais poder do que o cliente que paga o plano dele mês a mês. Então, o Ministério Público ele tem que defender a coisa pública, tem que defender esse cliente, que é a defesa do consumidor. Então, o que acontece? O Ministério Público vem falar assim, vamos fazer um TAC. Olha, agência, você não vai fechar Rio, ok? Você está certo, mas não fecha, então você não vai prevaricar. Você não vai exercer o teu poder, que você tem um direito, mas eu estou dizendo aqui, ó, você não faz isso, ok? E, em compensação, você, Unimed Rio, vai ter que fazer isso, são os itens do TAC. Isso, está lá. E chamou todos os entes. Chamou quem? Chamou a Federação do Estado do Rio para participar, a Unimed do Brasil, a Central Nacional de Unimed, que é a CNU, a Unimed Seguradora, lá de São Paulo. Ok? Todo mundo, a Associação dos Hospitais, sindicatos dos hospitais, todo mundo participou desse TAC, da confecção desse TAC, da assinatura desse TAC, que eram todos envolvidos direto e diretamente com a Unimed Rio. Então, esse TAC foi feito. Dentre uma desses itens, está lá, não pode ter reajuste de consulta. Por isso que não pode reajustar a consulta, está lá no TAC. Ok? Porque a Unimed Rio tem que fazer, melhorar assim, melhorar assado, dar esse resultado, Tem uma série de itens nesse TAC. Ok? Então, por isso que não tem gente que fala assim, vamos lá, vamos acabar com esse TAC. Não, o TAC é bom, o TAC protege a gente. Eu tive críticas ao TAC lá atrás, no primeiro que foi assinado. Eu acho que poderia ter debatido melhor e uma coisa mais factível, né, na época. Mas é o que se tem. Você é a parte frágil nesse TAC, que você é o devedor, você que deve a todo mundo. A entidade Unimed Rio é que deve. Então, ela fica fragilizada, ela não tem muita condição de debater. Então, é o TAC que nós temos, e é o TAC que está salvando a gente. Então, hoje, a gente não pode ser contra o TAC. O TAC é que está salvando a gente, está mantendo a gente disso. Se não tiver o TAC, o Unimed estaria fechado. Bem, como eu disse a vocês, a gente vinha com uma antecipação de recebíveis, e isso é ruim, porque eu perdia um empréstimo muito caro, de curto prazo. A gente perdia muito dinheiro quando a gente rodava isso. Quando você rodava lá 60 milhões, você perdia 10, 12 na largada. Era absurdo, era uma taxa de juros altíssima. O que a gente começou? Nós começamos a desacelerar isso, né? E nós tínhamos uma coisa para fazer, que era pagar as debêntures. As debêntures também foi um empréstimo, que é um empréstimo interessante, porque é o mais barato que tem. E o Celso fez isso lá atrás. Ele pegou alguns milhões de debêntures e não pagou na construção do hospital. E a debênture é um título que você lança com agente bancário, financeiro, no caso é o Santander e o Banco do Brasil, e um agente fiduciário embaixo que faz a escritura dessas debêntures, que são públicas, né, que estão vinculadas à CVM, enfim, e eles negociam essas debêntures. E ela tem uma taxa, a Unimed tem que pagar isso, tinham tranches que nós tínhamos que pagar semestralmente. Então, nós pagamos em outubro de 2016, pagamos em abril de 2017. Quando nós estávamos em junho, julho de 2017, eu sabia que não ia ter dinheiro, porque eu estava desacelerando. Eu não tinha como, vou pegar dinheiro para pagar debentos. Eu estava me desacelerando. E o TAC, que a gente já tinha renovado em março, ele já versava que a Unimed Rio não podia pegar empréstimo de curto prazo. Então, a Unimed Rio não tem cheque especial, não tem conta garantida, não podia pegar esse dinheiro de curto prazo, que é uma dificuldade. Uma empresa grande, todo mundo tem conta garantida, conta especial. O Unimed Rio não podia ter. Está lá no TAC, empréstimo de curto prazo. Então, empréstimo de longo prazo acima de 24 meses, ok? Porque você fizer com 12 meses, no primeiro mês que venceu já são 11 meses, já virou curto prazo. Então, você tem que fazer de 24 para cima, a Unimed. Então, como é que eu ia pagar aquelas debêntures? Então, começamos a correr os bancos em São Paulo e conseguimos negociar com o Santander e o Banco do Brasil,
alongamento, refazer o pacto, que chama-se os covenants. Isso no termo é covenant. Refazer os covenants, que são os tratos, o contrato das debêntures. E aí eles aceitaram e alongaram essas debêntures para 36 meses, com 6 de carência. Então, não tinha mais que pagar 30, 40 milhões em outubro de 2017. Nós passamos a pagar um pouquinho a cada mês para a gente liquidar essas debêntures, entendeu? Isso folgou o nosso caixa, né? Aliviou o caixa da Unimed Rio. Isso foi uma medalha que a Unimed Rio recebeu. Por quê? Porque quando o banqueiro tem o direito de poder executar a dívida, seria o segundo default, hein? O primeiro foi lá atrás, em agosto. Ia ser o segundo que a gente ia tomar. Eles iam executar a dívida pela garantia. E uma das coisas que a gente colocava para os bancos é o seguinte: olha, tudo bem, você vai receber e acabou. Porque se você fizer isso, vai acabar. Você não vai receber só isso, não vai receber mais nada. A gente não vai ter o dia depois de amanhã. Então, eles entenderam, viram o nosso esforço, a credibilidade que essa diretoria conseguiu e conseguimos realmente renegociar essas debêntures e que nós estamos pagando mês a mês. Durante todo esse processo, você vai dizer assim, William, você disse que você não vem com um grupo lá, com teus colegas da diretoria. Eu não venho com um grupo da diretoria. Porque você discorda da gestão? Eu discordo da gestão. E por que você está fazendo isso agora? Que você não falou lá atrás. Por que você não pegou o microfone lá atrás e disse isso? Por que agora você está falando isso? Não estou te entendendo. Lembra que eu falei da confusão do TAC? Que a agência quer fechar o Ministério Público para lá, para cá, você tem uma série de normas para você seguir. Você imagina, você renovar o TAC agora foi renovado por 5 anos, mas ano a ano tinha que ser renovado o TAC. Você imagina se eu chego lá atrás e digo assim, olha, eu estou saindo da Unimed Rio porque eu não concordo com essa gestão, eu acho que essa gestão ela não vai dar um resultado que a Unimed precisa e por isso eu estou indo embora, eu não vou ficar aqui. Como a Agência Nacional ia ver isso? Como o Ministério Público poderia ver? O diretor financeiro está abandonando o barco. Deve ter alguma coisa errada lá dentro. Você veja, quando eu comecei a nossa conversa aqui hoje, eu disse que uma reunião marcada na clínica de uma amiga para conversar com 4, 5 cooperados, um bate-papo no final do dia, já saiu em grupos de WhatsApp que o diretor financeiro ia na clínica da fulana falar que tinha alguma coisa errada na Unimed. Não era essa. Ninguém nunca disse isso. Você imagina se eu saio da Unimed Rio, o que poderia acontecer? Não podia acontecer nada. Vida que segue, não acontecerá, mas poderia acontecer. E eu entendo que eu não posso ser maior que a Unimed. A Unimed tem que ser maior que o William. O William não pode ser maior que a Unimed. A empresa é maior que eu. Eu disse, bem, eu vou tocar o setor financeiro da empresa, que é o que me compete, e vamos ver o que a gente pode ajudar. Tentei por 3 vezes montar uma sala de guerra dentro da empresa, eu chamo de sala de guerra, que você precisa de ver os números falam, você tem que estressar os números. Os números falam. A Unimed Rio não é a primeira empresa que eu trabalhei, a primeira operadora que eu trabalhei. Eu estou há 30 anos no mercado, então já fui diretor do hospital, já fui médico auditor, já fui gerente de contas médicas, já fui diretor de operadora de saúde, enfim, são 30 anos no mercado. Nesse meio do caminho, lá em 2007, eu fui para a faculdade para Cândido Mendes, me formei em economia empresarial. Não me considero um economista para assumir quando ser economista-chefe de um banco. Não tenho essa capacidade. Mas para a saúde, para operar uma operadora, tranquilamente. Porque eu tinha deficiência, como muitos médicos têm, de matemática financeira, de project, de valuation, avaliação empresarial, ok? Contabilidade gerencial. São dificuldades que nós médicos temos, não estamos acostumados a isso. Eu tinha que aprender a ler esses números para tocar as coisas que eu era contratado para fazer. Então, eu voltei para o Banco Universitário e fiz esse curso. Não foi por causa do Unimed Rio, eu fiz por outros motivos. E acabou que serviu para a Unimed Rio. Então, eu vinha nessa batida. Eu tentei fazer uma sala de guerra para levantar isso, mas eu fui esvaziado, porque uma andorinha não faz verão. Ninguém faz nada sozinho. Se você não tiver um time para trabalhar, não adianta. Não tem essa história, não é assim. Você tem que ter um time para trabalhar, você tem que montar o time. Eu, ano passado, ganhei um prêmio. Eu fiquei entre os 5 maiores CFOs do Brasil.
pela For Network. Eu ganhei um prêmio lá em Curitiba, fui levado lá para ganhar esse prêmio. Eu competindo com Carrefour, Roche, Rodia, só empresas top do mercado. E eu ganhei esse prêmio. O prêmio veio no meu nome. Não foi o prêmio para a Unimed Rio. O prêmio foi do William Galvão. Mas eu tenho total consciência, se eu não tivesse sentado na cadeira de diretor da Unimed Rio, um médico, um otorrino lá de Jacarepaguá, não ia ganhar prêmio nenhum, não. Eu sei disso. Perfeito? E se eu não tivesse um time campeão lá no financeiro, também não teria ganho esse prêmio. Então, quando eu cheguei no domingo, na segunda-feira, eu peguei o prêmio, reuni o pessoal na varanda lá da Unimed, chamei tirei foto com eles, agradeci a eles, fiz disse que aquele prêmio também era um deles. Estava no meu nome, mas eu sou só um técnico. Eu não faço gol, eu não sou artilheiro, eu não sou o zagueiro, não sou o meio-campo. Então, tem que ter um time campeão. Então, eu estava muito emocionado com esse prêmio, fiquei muito feliz de ganhar e que o prêmio era deles também, né? Não era só meu. Eu agradeci ao Unimed Rio pela oportunidade de ter esse trabalho e ganhar um prêmio, né? Se eu não tivesse na cadeira do Unimed Rio, eu não queria ganhar um prêmio nenhum. Quando chega no final do ano, eu ganhei uma medalha também, um segundo prêmio em São Paulo, na Band News. Fiquei entre os 100 maiores CFOs do Brasil. Também foi um outro prêmio que deixou bastante emocionado. Tudo fruto do trabalho financeiro, do time do financeiro. Do time do financeiro da Unimed Rio. Então, a gente precisa. Dito isto, eu tinha uma sala de guerra que eu precisava de alguns funcionários chaves de estatística, de BI, para levantar a área médica, para a gente chegar e fazermos uma análise de todos os números da empresa e aonde são os ofensores, para a gente criar uma estratégia para atacar esses ofensores. É assim que faz gestão. Esse negócio de você chegar e pedir um desconto aqui, um desconto lá, isso não é gestão. E as coisas eram esvaziadas, porque um funcionário era pedido para lá, o outro era pedido para cá, o outro não podia, no dia da nossa reunião, no momento que a gente tinha que se reunir, eles sempre tinham outros afazeres, eles não podiam ir porque eram chamados pelos outros diretores. Não é a minha área. A gestão não tá, da empresa, da minha área é financeira, não é a empresa como um todo. A Unimed Rio, só para vocês entenderem, eu costumo usar muito essa analogia, é como se fosse a primeira estação. A primeira estação é a área comercial, é por onde entra o cliente, ele é cadastrado, ok? E o dinheiro vai entrar por ali, pela área comercial. Segunda estação é a área médica, onde é gasto, a maior parte desse dinheiro é gasto na área médica. Ok? A terceira estação é a área administrativa, diretoria administrativa, onde as outras despesas, luz, telefone, aluguel, correio, jurídico, tudo vem ali na área, as multas, é a área administrativa. Tá certo? A quarta estação e penúltima é o financeiro. É eu que recebo tudo isso, temos com o nosso time de planilhar e analisar o que você vai pagar, em que tempo, e criar um fluxo de pagamento, de cobrança. Temos que fazer se a cobrança está correta, se o cadastro está correto. Se o cadastro vier errado, vai sair errado. O financeiro é operacional. Então, a gente tem que fazer a cobrança, ver o quanto a receber, conciliar, e aí sim você vai efetivamente por contas a pagar. E aí você está falando de hospital, clínica, de assim, ambulância, OPME, home care, aí você começa. E o dinheiro, às vezes, é curto, a dívida é grande. Você tem que negociar com os prestadores. É isso que o financeiro vem fazendo. E eu me foquei nisso. A última estação, e a quinta, é a contabilidade, onde tudo termina e vira balanço. Então, o financeiro não é a primeira estação, não é a segunda estação. Ok? É um setor operacional. Como eu vi que eu não ia ser uma voz ouvida dentro da companhia, eu foquei no financeiro, não ia sair, vou esperar o momento certo para falar as coisas que eu estou falando, porque é o momento pré-eleitoral agora. A eleição vai ser mês que vem, tem que ter eleição em agosto. E eu vou colocar meu nome à disposição do quadro societário, dos associados, dos cooperados. É isso que vai acontecer. Não posso falar de campanha nem de promessas só no período eleitoral, senão eu posso ter a minha candidatura impugnada. Então, mas isso não seria uma campanha, William? Uma campanha política, mas não eleitoral, onde eu estou me apresentando ao quadro societário. Quem vai nas assembleias me conhece, mas quem não vai não me conhece, não sabe o que está acontecendo. Então, a gente está aproveitando essa ferramenta para conversar com os cooperados.
Mas o que você está falando de gestão? Você está falando muito. Você não pode dizer alguma coisa, dar uma dica para a gente? Posso. Vocês já viram o balanço da gente, 2018? Você viu o balanço? O balanço de 2018 deu 84 milhões. 84 milhões. Você viu o balanço de 2019, quem tem que aprovar agora? 68 milhões de reais. Aí a gente vai dizer, ué, a Unimed não melhorou? Melhorou. Não está dando lucro? Está dando lucro. Isso não é bom? Claro que é bom. Melhor dar lucro dá prejuízo. Claro. Ué, claro que a Unimed melhorou. Viu que eu não falei que não tem nada de errado? É isso aí. Só que a minha pergunta é a seguinte. Vocês viram a última linha lá do balanço? O déficit do patrimônio líquido? 948 milhões. Viu esse déficit? A gente tem que pagar isso. É isso que a gente tem que trabalhar. Por você tendo 68 milhões, isso é pênalti. Nem mexe o ponteiro lá do déficit. Nem mexe o ponteiro. Se vocês entenderem isso, nós vamos levar o quê? 12, 13 anos para pagar essa dívida? É isso mesmo? Ou você acha que a dívida é só N20? Não, não é N20. A dívida é o déficit do PL, do patrimônio líquido. Vamos levar o quê? 12, 13 anos para pagar essa dívida? É isso? Bem, eu vou dar um dado para vocês, o seguinte. A Unimed Rio, 65% do quadro societário, 65%, tem mais de 60 anos. 65% dos cooperados tem mais de 60 anos. Quem tem 70, como é que vai? Vai ficar até os 82 para pagar isso? Quem tem 68 vai ficar quando? Até os 80 pagando isso? Entendeu? A gente tem que ter uma gestão para dar um resultado pungente, significativo, que efetivamente vá ele diminuindo esse déficit. É isso, essa é a questão. E não basta dar lucro. Que legal, deu lucro. Eu falo, não, foi ruim. Como foi ruim? Mas você é um pessimista, mas você é pra caramba, você nunca está assim. Não posso estar satisfeito. Se eu tenho um déficit de 948 milhões, eu não posso ficar satisfeito com 68 milhões. 68 milhões é dinheiro para mim, para vocês, provavelmente. Mas para a Unimed Rio, a Unimed Rio, ela não é uma sociedade médica do Rio de Janeiro. Não, não é. A Unimed Rio está entre as 20 maiores empresas do estado do Rio. Ela está junto com a Petrobras, com a BR Distribuidora, com a Rede Globo, com a Gerdau e por aí vai. E detalhe, a Unimed Rio só pode atuar no município do Rio e Caxias. As outras podem atuar no Brasil todo. A sede é aqui no estado do Rio, mas ela atua no Brasil todo. Mas a Unimed Rio não, é só no município. E a gente está entre as 20 maiores empresas do nosso estado. Vocês são sócios disso, gente. Eu não posso ficar satisfeito com 68 milhões de resultado. Não posso. A gente tem que querer mais. A gente precisa de um resultado melhor. É necessário um resultado melhor. Bem, eu acho que eu procurei fazer essa introdução que eu estou falando com vocês. Eu acho para que talvez eu já possa ter respondido algumas perguntas de vocês já por aqui, algumas dúvidas de vocês, o que é TAC, esse déficit do PL, por que eu não vou continuar com os companheiros lá, tenho nada contra ninguém lá, todos me tratam bem, não posso falar mal de ninguém, nenhum dos meus colegas lá da diretoria, não posso falar mal de ninguém. Ok? E detalhe, eu sou oposição, ok? Eu venho com oposição. Mas é sério, não tem esse negócio de... Não é porque eu sou oposição, vou falar mal das pessoas. Isso é para quem não tem proposta, para quem não sabe o que vai fazer. Para quem não sabe o que vai fazer, qualquer caminho serve. Aí fala mal, não é o meu objetivo. Até porque eu não tenho nada para falar mal mesmo, né? Então não tem por que falar, ok? Então eu coloco aí, Rita, assim... Gente, surgiram aqui alguns questionamentos. Tá? Estão perguntando em relação ao prédio de São Cristóvão, tá? Se ele não serviria para nada, por que alugaram na Barra? A Unimed cresceu. A Unimed hoje ela não é mais aquela Unimed que cabia em São Cristóvão, lá em Benfica, né? Na verdade, em Benfica. Não cabia lá todo mundo. Tá? Por isso que foi alugado um espaço aqui na Barra e não voltamos para Benfica, não cabia todo mundo lá. Então, de qualquer maneira, não tinha como. Aí vai ficar o grupo lá, a diretoria, um grupo aqui, ou a diretoria aqui e o grupo lá. Então, colocou-se a maior parte do pessoal aqui na Barra e um pedaço lá no centro. E aquele prédio foi alugado. Enfim, é isso.
Outra pergunta é: qual é hoje a dívida total da nossa cooperativa? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque tem muitas nuances, né? Hoje eu digo a você que a nossa dívida é aquela que foi rateada lá em 2016, 999 milhões, quase 1 bi, né? E mais o Peona. Essa é a dívida que está ali. Bem, se você olhar, agora existem outras dívidas que está no balanço, né? A gente já melhorou bastante, a gente já pagou. Quando nós chegamos na Unimed, nós tínhamos 474 milhões de saldo de dívida bancária. Hoje está em 102 milhões, quer dizer, então já saldamos aí, tiramos 300 e tantos milhões de dívida bancária, foi quitada, imposto também, já diminuiu essa dívida. Mas aquela dívida nossa está lá, 999 milhões, e mais o Peona, e mais a N20. Agora, existem dívidas que são dívidas que a gente paga tranquilamente. 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, tem condições de a gente pagar. Agora, tem dívidas que elas hoje não existem, mas se a Unimed for liquidada, ela vem a valor presente. Por exemplo, dívida trabalhista, a gente não tem, está tudo em dia, a gente paga tudo direitinho. Mas se a Unimed quebra, tem que indenizar os funcionários, vai virar uma dívida, né? Que não existe. Mas aumenta a nossa dívida. Lembra dos impostos que a gente tem refis, que a gente paga? Se a Unimed quebra, esse refis vem a valor presente. Acabou o refis, tem que pagar tudo. Então aumenta, acaba aparecendo mais coisas do que tem. O que tem hoje é isso, com a Unimed em pé. A gente segue o jogo e vai eliminando tudo isso com ela em pé, desde que a gente tenha um resultado pujante. Aí você fala, pô, William, eu venho falando, tem colega que fala assim, a Unimed é inviável, não dá, a Unimed não dá, é uma dívida impagável. Não é. Vamos lá. A gente fatura aproximadamente 5 bilhões por ano. 5 bi. Meus números são sempre aproximados. Quem gosta de número na terceira casa decimal é contador. Eu não sou contador. Então, meus números são aproximados. 5 bilhões. E a gente tem hoje uma dívida aí para ajeitar a vida e levantar voo de 1 bilhão e 300, aproximadamente. 1 bilhão e 300, ok? Ok. Esse é muito zero para a gente. Nós, médicos, não estamos acostumados com tanto zero. Bilhão, bilhão, bilhão. É um negócio que assusta a gente. Então, vamos trazer para uma escala que a gente entenda? Vamos lá. É a mesma coisa que eu dissesse que eu ganho 10 mil reais por mês e devo 2 mil ao banco. Eu ganho 10 mil e devo 2 ao banco. É pagável, uma dívida pagável. Agora, eu ganho 10 mil e gasto 10. Eu ganho 10 mil e gasto 9.999,50 centavos. Sobra só 50 centavos para eu abater essa dívida aqui do banco. Então, a dívida ela vai andando de lado, a empresa você vai andando de lado. Você anda para frente, mas é meio que andando de lado. Você não vai a passos largos, mas é pagável. Qualquer pessoa que ganha 10 mil reais e deve 2 mil ao banco, é pagável. Vai dizer que não é pagável essa dívida. Só que a gente traz para o número de bilhão, assusta, mas é pagável a dívida. Tranquilo, ela é pagável. Estão perguntando ao doutor Mauro como é que a gente pode ter esse resultado real que você mencionou. Com gestão. Eu só não vou dizer a você porque eu não estou em campanha eleitoral como é que a gente pode fazer. Mas é gestão, olhando número a número. Ok? A gente pode fazer todos os números. Não existe uma bala de prata. Isso é um erro. Você achar que o problema é home care. Não. O problema é o jurídico, as ações jurídicas. Não. O problema é o PME. Não. É tudo. Todas as linhas têm gordura. Todas. Todas têm que ser revistas. Agora, tem que saber ler, tem que saber rever e tem que saber o que você vai propor e como você vai propor. Né? Não é simplesmente você chegar lá e falar, olha, isso aqui eu não faço, isso aqui é assim, isso aqui eu estou acabando. Não é assim. Você tem que fazer isso aqui. É uma empresa, presta atenção, de 5 bilhões de reais ano, entre as 20 maiores empresas do estado do Rio de Janeiro. Isso, nós temos responsabilidade social. Mas tem condições? Tem. Eu já fiz isso e tem condições de fazer sim. Vai dar trabalho? Muito. Vai ser rápido? Não. O resultado demora 1 ano e meio a 2 para aparecer. É transpiração. Vai ter que trabalhar. Trabalhar da maneira que eu entendo que é melhor para a empresa.
Porque você ficar trabalhando no dia a dia, sendo correto, trabalhando direitinho, vai lá, papapá, e dá 60 milhões, 70 milhões, é bom, mas não resolve minha vida. Legal, mas não resolve, não mexe o ponteiro, entendeu? Mas eu não posso dizer aqui como é que eu vou fazer agora, não, tá bom? Porque no momento vira campanha eleitoral. O doutor Rodrigo Barreto está perguntando qual o valor mínimo do faturamento para que a empresa se erga com vigor. E se a pandemia criou algum caixa maior a cooperativa, né, já que as eletivas e internações reduziram? Rodrigo Barreto, não tem faturamento mínimo. O faturamento tem que ser o maior que você consiga. O resultado é o maior que você vai perseguir. Isso não existe, o céu é o limite. Eu posso ter um faturamento de 6 bilhões e não dá resultado, resultado ser pífio. E ter um faturamento de 4 bilhões e ter um resultado fantástico. O resultado ele vai depender. Presta atenção. O balanço é assim: ativo, passivo. Eu vou resumir, é um pouco mais complicado do que eu estou dizendo, mas só para não complicar, que muitos colegas têm noção de balanço, de contabilidade, outros não. Então, eu vou tentar não complicar muito. Ativo é todo direito que você tem, passivo, toda obrigação. Minha obrigação, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma empresa A que ela tem que me pagar 1 milhão por mês. Eu tenho um contrato, ela me paga a Unimed Rio 1 milhão por mês. Então, por ano, eu vou receber 12 milhões dessa empresa, ok? Então, eu lanço no meu ativo lá, 12 milhões ativo. E eu tenho uma outra empresa que eu tenho que pagar 100 mil por mês. Então, no final de um ano, eu tenho que pagar 1 milhão e 200 para essa empresa B. Eu lanço aqui na minha obrigação, 1 milhão e 200. É isso que é um balanço. É econômico. Caixa é outra história. Eu recebi esses 12 milhões? Se eu não recebi, vai abalar o meu caixa. Eu tenho que negociar com os fornecedores, que o meu caixa apertou esse mês. Eu tive inadimplência. Entendeu? Então, o balanço ele é econômico. São os meus direitos. Eu paguei aquele 1 milhão e 200 daquele cara? Às vezes não, estou atrasado. Porque eu não tive caixa para pagar. Então, eu atraso o pagamento. Negocio com o fornecedor. Isso é caixa. É fluxo de caixa. Balanço é econômico. É todo direito, toda obrigação. Pode até não ter acontecido, mas está lá, é um direito que eu tenho. Se ele não ocorrer por um determinado espaço de tempo, ele vira perda. Aí vai para uma outra linha, aí vai complicando um pouco mais o balanço. Então, faturamento ideal que ele colocou, não existe esse número mágico, ok? Qual a segunda pergunta? A pandemia criou algum caixa na cooperativa? Sempre criou, porque o cooperado não produziu, a produção caiu do cooperado e, consequentemente, exames caíram também. Mas teve outras linhas que aumentaram na parte hospitalar, né? Porque houve uma inversão. A baixa e média complexidade ela foi toda ocupada pela alta complexidade, que foram diárias de CTI, né? E tomografia, CTI, diária, tomografia e oxigênio, enfim, gerou sim, mas não foi nada assim punjante no sentido que para ser comemorado, ok? Vamos lá. Doutor Evandil está perguntando qual a chance de quebra hoje, depois de cada cooperado ter pago uma fortuna do IN20. Chance de quebrar a empresa? Eu não vejo chance de quebrar a empresa. Eu vejo chance dela de ficar pagando isso por 10, 12 anos. Porque a operação está rodando bem. Só que insuficiente. Então, chance de quebrar, não vejo chance dela quebrar, não. Entendeu? Não acho, não vejo essa hipótese, nós já passamos por ela. Já passamos por essa fase, tá? A questão é até quando a gente vai ficar andando nessa velocidade que a gente está andando, né? A N20 é uma dívida que nós herdamos lá do Celso. Para quem não sabe o que é N20, a N20 foi uma dívida de ISS da prefeitura que várias Unimed não pagaram, várias, não foi só a Rio, não, várias não pagaram. Por quê? Porque a Unimed é cooperativa do trabalho médico do Rio de Janeiro. Esse é o nome da Unimed, do Rio.
Nós somos cooperados da Cooperativa de Trabalho Médio do Rio de Janeiro. A marca Unimed pertence à Unimed do Brasil. Ok? Nós somos a Cooperativa de Trabalho Médio do Rio de Janeiro. Então, é uma empresa uniprofissional, só tem médico. Psicólogo pode cooperar? Não. Fisioterapeuta? Não. Dentista? Não. Só médico pode ser cooperado. E os outros são credenciados. Eu preciso de psicólogo, eu te credencio um psicólogo. Fonoaudiólogo, eu credencio um fonoaudiólogo e assim por diante. Mas cooperado mesmo, só médico. Então, a discussão era a seguinte, bem, se é uma entidade uniprofissional e se esses sócios já pagam o ISS, é duplicidade, eu não vou pagar isso. E foi a discussão. Isso foi para a justiça. Rolou quase que uma década ou mais e perdeu, na última instância, perdeu. Quando perdeu, tinha uma dívida enorme de ISS para pagar, uma dívida enorme. 480, 500 milhões, 600 milhões, 480, 460, uma dívida muito grande de ISS para pagar. E aí foi feito um refis. Um refis, e que a Unimed paga até hoje, esse refis, tá? Dessa dívida tributária. Só que as Unimedes, ninguém queria lançar no passivo. Lembra que eu falei? Ativo é meu direito e passivo são as minhas obrigações. Se eu tenho obrigação de pagar uma dívida tributária, eu tenho que lançar essa dívida aqui. Só que se você lança da noite para o dia 400, 500, 600 milhões aqui embaixo, quebra. Vai ter que ratear. Todas as Unimedes pularam. Vai dar ruim, não pode, não pode, como é que vai ser? Então, a Agência Nacional de Saúde, ela fez a Instrução Normativa número 20, IN20, Instrução Normativa número 20 da Agência Nacional de Saúde, ok? Que versa mais ou menos assim, tá? Aquelas operadoras que operam na modalidade cooperativa, que tem esse passivo tributário, que queiram repassar esse passivo para os seus cooperados e tiverem essa aprovação em assembleia, poderão fazê-lo. Foi mais ou menos isso. O que o Celso Barro fez lá no final de 2008? Ele faz uma AGE, aprova isso, e a dívida passa para o cooperado. Em 2009, em março, ele ratifica essa decisão de 2008. Então, o que acontece? Eu tenho uma obrigação de pagar 500 milhões aqui, de passivo tributário, e, ao mesmo tempo, como a dívida do cooperado, eu, Unimed, passo a ter um crédito, um direito de cobrar do cooperado esse dinheiro. É isso. Aí o balanço equilibra. Uma coisa anula a outra. Foi isso. Então, se você pegar qualquer contador e perguntar o que é N20, essa dívida, isso não existe na ciência contábil, porque não é da contabilidade. Foi uma ferramenta da agência para a operadora de saúde. Ok? Então, essa dívida não tem mais, está lá sacramentada. Quando chegou 2009, 2010, o Celso, quando dava resultado, ele pegava, olha, vamos fazer aqui um prorata para pagar a N20 lá do cooperado, vamos abater lá a dívida do cooperado. E ele ia fazendo isso. Quando chega em 2011, 2012, ele não tinha mais. Aí ficou a conta do cooperado lá sobrando. Por isso que, quando a gente assume, tinham duas partes de N20. Uma que já tinha sido paga e que não foi descontado do cooperado, que é aquela primeira parte, e a segunda parte, que é a do mês. A gente está pagando todo mês. A gente paga aproximadamente 5 milhões, 6 milhões de N20 todo mês. A gente vai pagando isso. Então, a N20, que vai ser paga agora em julho, no mês que vem, sobe para a conta do cooperado. Porque só pode cobrar depois que pagar a N20, que a Unimed paga, aí passa para o cooperado. Então, é isso que é N20, e ela é um prorata, não tem jeito, nós temos que pagar. Essa é uma dívida, tá certo? Mas não é toda a dívida que a gente tem. Vocês têm que frisar naquele déficit do patrimônio líquido, aquilo que a gente vai fazer com gestão. Ali só tem uma jeito, a gente melhorar. De que forma? Você receber e gastar menos, e receber mais e gastar menos. Beabá. Como fazer? É fácil? Não. Vai dar trabalho? Muito. Mas tem como fazer, ok? O doutor Carlos está perguntando, IN20, explique melhor, não é liquidável? Acho que eu já expliquei, né? Eu acho que eu já adiantei, acabei até, nem tinha visto a resposta do Carlos, mas eu acho que eu já respondi sobre a N20, né? Vai chegar em 2023, a Unimed Rio vai acabar com esse refis. Aí vai ficar aqui um saldo para o cooperado. Quem já pagou vai estar livre de N20.
Quem não tem atendimento, diminuiu o atendimento, não tem cliente, então ele não conseguiu abater que está em... Ele vai continuar sendo descontado dele. Então, uns não serão descontados, outros continuarão sendo descontados, porque é a dívida dele. Mesmo que a Unimed aqui não tenha mais refis para pagar, ok? Doutor Rodrigo Barreto está perguntando, então, qual é o nosso maior passivo? É o patrimônio líquido, é o déficit do PL. Foi rateado lá em 2016, 999 milhões. Quem desconta 1%. Aquele 1%, quando foi feito, a antiga direção da agência, que já trocou toda a direção da agência, aquela antiga direção, ficou chateada. Poxa, que história é essa? 1%? Vocês vão acabar de pagar essa dívida quando? Porque a lei das cooperativas, lembra que eu falei que a gente tem a lei das operadoras de saúde e a lei das cooperativas. Então, a lei das cooperativas, olha, tem que ratear a perda, mas ela não diz como. Então, o que a gente fez? A gente pode descontar da produção? Pode, mas ela não diz que se tem limite, se não tem. Então, qual foi a proposta? Não tinha como tirar dinheiro do cooperado. O cooperado não tem condição de pagar mais. O cooperado está no sufoco. Então, o que a direção fez? Vamos propor 1% de rateio da perda. Para quê? Para você cumprir a lei, estou dentro da lei, cumprir a lei, estou tendo rateio, opa, cumprir a lei. 2, vou ganhar tempo para fazer uma gestão para diminuir o déficit do PL para começar a ter prorata e a companhia pagar para o cooperado a dívida. E não ele pagar a dívida, entendeu? Então, na hora que você começar, você olha, em vez de você receber prorata, essa tua parte vai ficar aqui na cooperativa, bater a tua dívida lá de trás, entendeu? Então, é por isso que eu bato nisso, né? Da gente ter uma gestão mais pungente, um resultado mais pungente, é isso. O doutor Carlos está perguntando, mas eu acho até que já foi respondido isso. Está descontando em vende todo mês e se isso não acaba? Eu acho que eu acabei de responder. Depende de cada um. A Unimed vai acabar. Agora, depende do prorata de cada um. Eu não sei qual é o seu, ok? A doutora Roberta está perguntando, sua chapa será oposição à atual direção? A doutora Denise estará junto? Sim e não. A minha chapa vai ser de oposição e a colega Denise não estará lá com a atual direção. Okay? Doutor Alexandre Lucena pergunta, William, por que a atual gestão nunca foi tão transparente com os cooperados? Pois nós, cooperados, somos a maior vitrine da cooperativa. Isso não seria uma solução para atrair mais associados? É modelo de gestão. Entendeu? É modelo. Não é certo nem errado. Cada um pensa de uma forma, cada um tem um temperamento. Perfeito? Eu sou mais extrovertido, eu gosto de conversar, para falar, eu conheço os temas, eu fui criado dentro de operadora, dentro do sistema de saúde, eu não nasci diretor de operadora, eu vim num crescente, né? Então, me sinto muito confortável para debater os temas. Agora, não é demete ninguém, eu também acho que deveria, né? É questão de gestão, modelo. Cada um tem a sua crença. Eu creio que tem que ser diferente. Doutor Gilberto está perguntando, William, se você exerce a medicina e está questionando como sabemos que sua candidatura é de fato de oposição. Se você não se eleger, como continuará na cooperativa? Ok. Gilberto, para você poder ser candidato e votar ou ser votado, você tem que ter produção. Lei das cooperativas, seja de leite, médica, do que for. Então, eu faço consultório 2 tardes em Jacarepaguá, no meu consultório há 35 anos. Eu tenho um consultório em Jacarepaguá. Por conta da Unimed, eu parei, eu sou otorrinolaringologista, eu não estou conseguindo mais realizar procedimento cirúrgico, eu caminho para os colegas para operar, eu não tenho como assumir um paciente, dar alta no dia seguinte, não fazer curativo, eu não tenho mais esse tempo, essa disponibilidade, porque a gestão na cooperativa absorve a gente, mas eu nunca parei de fazer consultório. Hoje, no final da tarde, eu fiz consultório, vim do consultório para cá para fazer essa live. Então, eu tenho a minha clínica, ok? De otorrino,
tenho a minha clínica junto com a minha esposa, sou sócio dela de uma empresa de medicina ocupacional, a gente faz isso há 30 anos, né? Temos clientes no Brasil todo, não só no Rio de Janeiro, que é a minha esposa que toca, eu fico na Unimed, só vou lá atender o otorrino e venho para a Unimed, enfim. Se o quadro societário não me escolher no próximo pleito, eu volto a fazer tudo que eu sempre fiz, nunca deixei de fazer, ok? Se eu sou oposição, sou. Quando abrir o processo eleitoral, você verá que eu sou oposição. Enfim. A doutora Aline Knupp pergunta, quem virá na sua chapa? E ela complementa, então, pelo que entendi, aumento no valor da consulta só ocorrerá quando acabar o acordo assinado com o Ministério Público? Vamos lá. Eu não posso falar de chapa, senão eu posso ter a minha candidatura impugnada. Eu posso dizer que eu vou colocar o meu nome à disposição do quadro societário. Ponto. Tem esse direito de falar. Problema nenhum. Agora, falar de chapa, de proposta, é antecipar o processo eleitoral e podem ter uma candidatura impugnada, ok? E aí virá celeuma na justiça, que não é o que eu quero. Eu acho que eleição, candidatura da democracia, é republicano, a gente vai fazer uma festa democrática e republicana dentro da cooperativa e demonstrar que isso é possível, até porque somos a elite cultural desse país, somos médicos, poucos têm acesso à universidade como nós tivemos. Então, se a gente não der o exemplo, quem dará esse exemplo, né? Então, eu acredito muito nisso, mas eu quero seguir as regras. Regras foram feitas para ser seguidas, ok? Quando acabar... Não, teoricamente, sim, entendeu? Porque eu quero mudar o modelo, porque vai ficar como isso? Você vai ter... Se você baixar, se você melhorar o déficit do PL, você vai ganhar musculatura para chegar lá e negociar o TAC. É simples assim. Agora, você não botou os déficit 350 milhões de peões ainda. Tem um déficit 948 milhões no patrimônio líquido. É complicado você ficar dependendo da benesse dos órgãos públicos, que também tem outros afazeres, tem outras demandas. Então, a gente precisa chegar lá com alguma coisa pungente em relação a isso. Por isso que eu falo, entendeu? Que tem que fazer um modelo diferente. O doutor Evandil pergunta qual seria o seu time de diretores caso você seja eleito presidente da Unimed. Não posso falar de chapa só no processo eleitoral. Pela lei das cooperativas, o processo vai ser aproximadamente 10 dias antes da eleição. É ali que a gente vai falar. Eu não vou falar agora, eu seria impugnado. Não posso falar. Agora, em off a gente até fala, né? Tomando um cafezinho, mas aqui eu não posso falar. Doutor Túlio Leder pergunta, e o hospital, temos que vender? Ele é ferramenta importante para gerar renda. Obrigado, Túlio. É uma pergunta importante. Lembra que eu falei, você ganha 10 mil e deve 2 ao banco e só guarda 50 centavos, não consegue pagar? Isso, quando acontece, você tem que se desfazer de ativos. Isso é regra do jogo, né? Então, você vai vender seu relógio, vai vender seu laptop para conseguir dinheiro para bater a tua dívida lá com o banco, ok? No caso da Unimed, a gente vendeu a sede, para lá o dinheiro aplicado para bater nossas dívidas, para pagar a dívida que passava. Não tem nada, o dinheiro não foi gasto com nada, está lá. E aí é insuficiente. Então, o próprio TAC coloca lá o plano de saneamento que a gente tem que vender o hospital, porque você tem que arrumar dinheiro para bater esse dinheiro. Então, se eu preciso hoje de 1,3 bilhão, se você vende o hospital hoje, eu acho que ele bem vendido sairia por 700 milhões, mas acho que a gente não consegue isso, porque o mercado está ruim, mas agora essa pandemia, mas algo em torno de 600 milhões a 700, nessa faixa eu acho que a gente poderia conseguir. Se eu gostaria de vender? Não gostaria de vender. Ninguém gostaria de vender. Ninguém na diretoria gostaria de vender o hospital. Eu acho que é importante termos um hospital nosso, próprio. Porém, a regra, está lá, a gente está tentando. Quando foi contratado o advisor, que é o Santander, que é um banco mundial, para ele captar algum investidor do mundo.
não só brasileiro ou carioca, mas ele pode pegar em qualquer investidor, canadense, americano, italiano, chinês, japonês, que queiram investir em saúde na cidade do Rio de Janeiro. Então, eles não conseguiram ainda um investidor com uma proposta que seja factível, né? Quando isso ocorrer, a diretoria, seja quem está sentado lá, vai ter que chamar uma assembleia específica para isso, para colocar para os cooperados. Só pode ser vendido com a aprovação dos cooperados, aqui não pode ser vendido sem, dessa forma. Mas, se a gente conseguir um resultado melhor, o futuro poderá ser outro, não? Quem sabe? Dr. Paulo Edmundo pergunta, e os atendimentos online serão mantidos após a pandemia? Paulo, né? Paulo Edmundo. Paulo, essa questão da telemedicina, eu particularmente não gosto. Estou fazendo. Mas, pô, não entendi, William. Você não gosta de estar fazendo? Presta atenção. Telemedicina veio para ficar. Não tem jeito. Ela veio para ficar. Se nós não abraçarmos essa causa, nós médicos, cooperativa, nem se fala, se nós não abraçarmos essa causa, as outras profissões da área de saúde abraçarão. Aí vão fazer consulta por R$20, por 50, por R$30. Então, nós temos que abraçar, sim, o preço da consulta da telemedicina tem que ser o mesmo preço da consulta presencial, não pode ser menor, temos que abraçar o CRM, abraçar o CFM e ser um ato médico. A telemedicina não pode ser exercida por um profissional que não seja médico, senão nós vamos ter os consultórios esvaziados, porque outros profissionais de outras áreas ligadas à saúde farão essa consulta por um preço vil. Então, eu acho que a gente tem que, apesar de, lá no princípio, eu não sou ser a favor, eu, como gestor, eu tenho as minhas crenças, mas eu tenho completamente uma visão aberta para entender, olha, apesar de eu não gostar muito disso, isso é necessário, não tem jeito. Eu tenho que ficar, eu tenho que seguir, entende? Ok? Doutor Isaac coloca aqui a pergunta. A atual direção conhece a sua ideia que não pode ser revelada agora por motivos eleitorais? Se não sabe, não seria o caso de você ter colocado em reunião de diretoria, já que sua função de diretor financeiro ainda está vigente? Veja bem, eu, como disse a você, no decorrer desses 3 anos, tentei falar e colocar isso com os meus companheiros. Não levei crédito. Não levei crédito. Não, tá bem, tá legal. Estamos fazendo. Tá tranquilo. Não, vamos fazer. Não, vamos fazer lá. Não, peraí só. E as pessoas que tinham que estar envolvidas nesse projeto, elas eram cooptadas para outros projetos. Que eles acreditam que é um projeto que vai dar resultado, ok? Agora, faltando 30 dias para uma eleição, viu, Isaac? Eu acho que você há de concordar que você não vai resolver nada em 30 dias. Ok? Então, agora é hora de eu trazer as minhas propostas para o quadro eleitoral, para o processo eleitoral. E pôr em prática se o quadro societário me der essa oportunidade. Ok? O tempo, tudo. Isaac, existe uma pessoa muito sábia que diz o seguinte, chamado Rei Salomão. Ele diz o seguinte, olha, abaixo do céu, acima da terra, tudo tem seu tempo. E o tempo lá acabou, agora é outro tempo. Vai ter um tempo para a gente fazer isso. Mas não foi aquele tempo. Entendeu? Dr. Túlio Leber pergunta, temos como recuperar algum valor do prejuízo da gestão de Celso Barros? Esses são processos, quem perguntou? Dr. Túlio Leber. Túlio, esses processos são na justiça. A justiça tem o seu tempo, que nem sempre é o tempo que a gente gostaria, até porque quem tem déficit, quem tem necessidade, tem pressa, mas não é o tempo da justiça, e muitos recursos ocorrem. Mas tem processos, sim, que estão na justiça. Quiser anotar aí, anotem aí, ó, os processos. Consegue? Você anota lá na frente? Tá. Anota aí. Você tem aí?
Eu vou ditar, vai ser colocado na tela, aí no chat, um dos processos, mas eu vou falar para vocês, ok? Tem um processo 0400163-2016.8.19, mil ao contrário, né? 0001. Esse processo está lá no TJ, tem acesso a ele. O outro processo está em segredo de justiça, que é o 0266444-67, ponto 2016.8.19.0001. Esse está em segredo de justiça. Só o que foi informado a gente lá, para mim, na diretoria. A área jurídica não fica debaixo do financeiro, fica abaixo da diretoria administrativa, e o que o jurídico passa para a gente é justamente isso, que está em processo de segredo de justiça. Então, no tempo que a justiça entender, nós bater o martelo a nosso favor, nós vamos tentar reaver esse dinheiro de alguma forma, ok? Mas é o que eu posso te falar. Dr. Carlos Rodrigues pergunta, caso eu queira deixar a cooperativa, saio com a dívida ou preciso liquidá-la? Tenho mais de 35 anos de cooperativa e 71 anos de idade. Quando você sai da cooperativa, você tem que pagar todos os seus débitos, N20 e perdas. Dependendo do seu prorata, vai ser alto ou vai ser menor. Não tem jeito, lei das cooperativas, não tem como. Pode receber a sua quota parte? Nesse caso, não, tem que esperar. Por quê? Como o patrimônio líquido lá está negativo, tem déficit, você não pode sacar a quota parte, pela lei das cooperativas. Não tem como, não pode sacar. Então, a quota parte você não vai levar. Você vai ter que pagar a sua dívida. E aquele benefício que a gente recebe em vida, aquele dinheiro não é da Unimed, é dos cooperados. São os cooperados que doam para o outro cooperado que vai se aposentar. Então, só podem se aposentar 12 por ano para receber. Tem uma fila. Lembra que eu falei que 65% dos pacientes, dos cooperados têm mais de 60 anos? Então, a fila está enorme. E aí, um dia que você receber isso, você vai receber esse dinheiro. A cooperativa é só um instrumento que ela arrecada do cooperado e repassa para o outro, entendeu? Ela não tem nada a ver com isso. Não é um dinheiro, não é uma previdência da cooperativa. E a dívida, sim, se você sair da cooperativa, a dívida você tem que quitar. O doutor Alberto pergunta, como o senhor falou que o comercial é a primeira estação, com isso, o senhor acha que uma das soluções iminentes é o aumento de captação de novas vidas? Se sim, como fazer isso? Eu trabalhei com uma das referências minhas e muita coisa eu discordava dele, porque eu sou médico. E algumas coisas relacionadas aos médicos eu não gostava. Mas como gestor, foi um gênio aqui na operadora no Rio de Janeiro, que foi o Edson Godoy Bueno, que fundou a ANIL. E ele tinha, quando eu trabalhei lá, ele fez a seguinte pergunta: nós somos uma empresa de quê? E aí, prestação de serviço, ele disse, não. De assistência médica, ele disse, não. Ele disse, nós somos uma empresa de venda. Se não vender plano de saúde, a bicicleta cai. Você tem que girar. Se você não vende, a carteira vai envelhecendo, o custo vai aumentando e não entra gente. Isso é mutualismo. Tem que entrar gente que não vai usar para subsidiar, custear quem está usando. É o princípio do mutualismo. Então, vender plano é a primeira estação, é essencial. Se eu não tenho um cliente, eu não tenho receita. Se a Unimed não tem receita, o cooperado não tem receita, porque não tem cliente para ir no consultório dele e não tem receita para repassar para o cooperado. Então, o comercial é a primeira estação. É para onde vai entrar o dinheiro. Então, é importante como fazer. Aí tem várias, aí vira campanha, mas tem várias maneiras de fazer isso. Para se trabalhar isso, ok? Doutor Isaac pergunta, se por acaso você perder a eleição, nós perderíamos o nosso diretor financeiro?
Sim, não, terá outro, com certeza, terá outro eleitor na chapa de quem ganhar. Né? Eu tenho um mandato, eu fui eleito pelos senhores nessa chapa da atual direção, e o meu mandato acaba dia 23 de agosto. Dia 24 eu não tenho mais mandato. Se eu não for reeleito, não tenho mandato. Ok? Então, até dia 23 de agosto, eu sou diretor financeiro do Unimed Rio. Ok? Doutor Carlos, no caso de morte, o benefício é o BPF, né? A beneficiária teria dívida? Sim, lei das cooperativas. Está na lei. É. Chato, mas é. Doutor Gilberto, a Unimed Rio tem vendido planos muito populares e de retorno duvidoso. Modelo de gestão. Modelo de gestão. No momento apropriado, a gente pode conversar sobre isso, ok? Não posso falar mais do que isso. Vamos aqui. Considerando que tudo que temos a pagar para zerar qualquer dívida, qual foi a dívida total em 2016, 2017, 2018, 2019? Quanto temos reduzido ano a ano? É interessante, quem faz a pergunta é Anônimos. O colega não quis se identificar, colocou Anônimos, né? Bem, eu acho que primeiro você deveria conversar com o seu contador para entender o que é um balanço, porque não existe a dívida de 2016, 2017, existe a dívida. O exercício acaba, o saldo ele vai para o ano seguinte. Ok? E aí, quando acaba aquele ano lá, que deu prejuízo, foi 999 milhões que foi rateado. Aí, no ano seguinte, deu lucro, então não tem que ratear nada, ele vai e diminui aquele saldo negativo, entendeu? Ela não é somada. Se você está achando que você soma o patrimônio líquido negativo, 16, 17, 18, não é isso. Não é isso. Aí não tem que ver. Conversa com o teu contador. Aqui eu vou demorar muito para te explicar, mas não é. A questão é a seguinte: 2016, fechamos com prejuízo. 999 milhões, lembra lá? Foi rateado 1%, acabou. Encerrou aquele exercício. Janeiro, 1º de janeiro, começa um novo exercício. Aí começa a empresa a faturar. Aí ela deu um resultado positivo. Aí você abate, diminui aquele déficit, entendeu? Mas aquele que está rateado, aquele está rateado lá. A gente precisa o quê? A gente precisa virar esse déficit com resultado pungente, que na hora que tiver um rateio, ele vai para pagar aquele déficit lá. Em vez de descontar de você, a cooperativa vai pagar para você, com a própria operação. É por isso que eu estou falando, entendeu? E a gente tem que ter um resultado mais pungente para acelerar isso aí. Doutora Jaqueline Provenzano pergunta: como é possível saldar uma dívida bilionária onde os cooperados têm mais de 60 anos? Não se tem novos cooperados e a carteira diminui. Jaqueline, novos cooperados entraram, mais de 100. Pagaram 95 mil reais cada um. Tem uma fila enorme de cooperados querendo cooperar. O médico carioca entendeu que a Unimed Rio é a última trincheira dele, vai virar empregado das outras operadoras e das seguradoras. Vai virar empregado, com pacote, empacotado, com salário, acabou. A Unimed Rio é a única condição do médico carioca, é a última trincheira para ele exercer a medicina dele, a profissão dele, de maneira digna. Então, tem muita gente para entrar na cooperativa. Nós paramos, houve uma reunião de diretoria que foi proposto pelo presidente o seguinte: não vamos cooperar ninguém a partir de janeiro. Por quê? É um ano eleitoral. Não vamos fazer como o Celso Barros fazia lá, que no ano eleitoral botava um monte de novo cooperado para votar nele. Então foi barrado. De janeiro para cá, não vai entrar ninguém. Só depois de agosto, quando acabar a eleição, é que vai abrir para novos cooperados, entendeu? Senão o camarada entra para votar, eu botei 50 colegas lá, vou votar no William, outro votou não sei o quê, vou votar no ciclano. Não é legal. Então, foi uma decisão acertada de diretoria de não ter novos cooperados agora. Por isso, mas tem muita gente que está. Em relação a uma carteira que diminui, não é verdade. A carteira ela tem se estabilizado. Ela até cresceu um pouco. A carteira assistencial. O que cresceu mais foi a carteira dental, mas ela cresceu.
Ela não foi um crescimento exponencial, mas não diminuiu, não, pelo contrário. Houve um crescimento da carteira sim, ok? Não é 1 milhão de vidas, ok? Mas aumentou sim. Então, não tá lá no site. Não caiu a carteira, não, tá? O doutor Ivanésio pergunta qual o montante da dívida real do Unimed? É porque ele entrou atrasado na reunião. Ivanésio, a dívida que a gente tem é o déficit do patrimônio líquido, que está lá no balanço. Tá? Tem que zerar aquilo. Tem que virar aquilo positivo. Tá? 948 milhões da Unimed Rio hoje. Tá? Essa é a dívida dela, mais 350 do Peona. Esse é o que a gente precisa efetivamente para resolver isso aí. As outras dívidas que nós temos, elas estão sendo pagas, que é dívida bancária, de refis de imposto, isso está sendo pago com a operação normalmente. Mas esses dois aí é que estão entravando o crescimento da cooperativa e o crescimento do cooperado, remunerar melhor o cooperado. Então, basicamente, só 1 bilhão e 300 seria hoje assim, um número para você entender que é factível de se pagar. Você não pegou a live no começo, é que eu digo, quando você fala, eu tenho 5 bilhões de receita e 1 bilhão e 300 de dívida, para você saldar agora, é o mesmo que eu dissesse que eu ganho 10 mil reais e devo 2 mil ao banco. Dá para pagar. Agora, se eu ganho 10 mil e gasto 9.999, 50 centavos, de 50 centavos, 50 centavos, demora a pagar essa dívida. Então, se eu tenho 948 milhões hoje de déficit do patrimônio líquido e dou 68 milhões de resultado, o ponteiro nem mexe. É peanuts, não mexe. É melhor que ter prejuízo, né? Então, a tua história, a Unimed melhorou? Melhorou. A Unimed deu lucro, mas é insuficiente para a gente chegar onde quer chegar. Né? Existe um coaching chamado Pedro Cordier que diz o seguinte: aquilo que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para levar adiante. Então a gente vai ficar nesse reme-reme, entendeu? É isso. Vamos ver aqui. Já passou, são anônimos. Quais os cooperados que pagaram esses 28 milhões? Não sei te dizer agora. Uma lista. E receberam quitação da sua N20. Foram colegas que tinham condição de pagar e pagaram. Teve gente que chegou lá e pagou. Foi começaram a pagar de outubro e novembro. Até dezembro, o pessoal foi pagando. Todo mês o pessoal ia lá. Houve uma campanha, tem o WhatsApp. Paga a sua N20, vamos lá, eu paguei a minha. Enfim, para dar o exemplo, a diretoria deu o exemplo, paguei em cheque para ficar registrado o dinheiro, né? Enfim, ganhei a minha quitação. Então, teve colega da diretoria que fez empréstimo para pagar N20, para dar o exemplo. Foi no banco, pegou o dinheiro, quitou a cooperativa e está pagando o banco. Então, na época teve um movimento grande sobre isso. Agora, a lista de todos que pagaram, eu não tenho como dizer aqui agora, mas muita gente. Nos foi dito que a live seria para responder algumas perguntas. Até agora, apenas propaganda política. Doutor Luciano Galhardo. Luciano, as perguntas que eu estou te respondendo são como é que a cooperativa chegou onde chegou, qual é a situação financeira dela, onde é que a gente vai chegar, como é que está esse balanço, o que é N20, são perguntas que são corriqueiras. Agora, proposta vira propaganda eleitoral. Propaganda política, sim. Se você não se apresenta, se você não se expõe, se você não coloca as suas ideias de como você trabalhou esses 4 anos, como é que você vai me conhecer? Em 10 dias? 3 dias antes da eleição? Aí eu vou chegar e vou falar com você. Quem é esse camarada que agora, 3 dias agora, está falando aí? Quem é ele? É o diretor financeiro da Unimed. Legal. E aí? Mas eu não entendi o que ele fez lá. Aí repito a você, essa live, ela começou quando eu fui chamado para ir a um consultório de uma colega para falar sobre N20, sobre o balanço, como é que a gente vai pagar essa dívida. Essas são as perguntas. E eu falei que eu ia lá no consultório dela. E conversei com 4, 5 colegas. Isso vazou de uma forma equivocada, dizendo que o diretor da Unimed iria lá falar que tinha coisa errada na Unimed. E aí eu comecei a fazer as lives. Não tem nada de errado. Eu não venho candidato
por questão de modelo mental, modelo de gestão. Então, eu comecei a fazer essas lives, explicar como é que está o balanço da cooperativa, como é que estão a dívida, o endividamento, como é que a gente vai pagar esse endividamento. Você entender que tem 65% dos cooperados têm mais de 60 anos. E aí? Qual são a conclusão que a gente vai chegar? Como é que a gente vai pagar isso? Ok? Quer dizer, o resultado que a gente dá é um resultado é bom, mas é insuficiente. E isso, se eu não expor isso publicamente, e por que eu estou expondo isso? Justamente porque eu serei candidato, então é político? Claro que é político, mas não é eleitoral, ok? Para que as pessoas me vejam, entendam e saibam as perguntas que eu posso responder. Agora, eu não posso dizer proposta para você, vou fazer assim, assim, assado. Não vou, ok? Vamos ver. Um mesmo médico pode ser cooperado e PJ? E nós herdamos isso aí do passado. Tem sim. Isso tem. Essa é uma questão aí que a gente vai ter que sentar. Mas tem sim. Muitos colegas cooperados que são PJ. Tem saída para isso, ok? O que acontece com os cooperados que entraram recentemente? A IN20 não tem valor estipulado final. Será cobrado o valor até quando? Haverá recálculo em algum momento? Quando? A doutora Cris Righetti que fala. Cris, deixa aí, o que acontece com os cooperados que entraram... Bem, existe uma analogia que eu faço. Quem casa com a viúva vai sustentar os filhos. Você casou, a analogia que eu faço, você casou com a viúva, os filhos têm 10 anos. O que foi gasto nesses 10 anos para criar esse filho não é do marido dela, agora daqui para frente não tem jeito, ele vai ter que contribuir com a criação desses filhos. A viúva vai morar com ele, a viúva, né? Não agora, mas na época lá da minha avó, né? Quando as mulheres não trabalhavam, então quem casava com a viúva criava os filhos dela. Então, quando ele entra, o que foi para trás ele não tem. Mas dali, o refis que está sendo pago do mês é dele. Ele entrou de sócio numa empresa que tem dívida. Ele tem que pagar a dívida. Não. Você entrou, você comprou a dívida. Daqui para frente, a dívida para trás, que nós somos mais antigos, nós temos. Ele não vai ter, ele vai ter da dívida para frente, ok? Aquele refis que é pago do mês para frente, ele faz parte dele, não tem jeito. Doutor Alexandre Lucena está perguntando como um hospital do nível A como o nosso não dá lucro. Bem, Alexandre, ele não dá lucro, uma opção da diretoria. Um hospital que tem uma operadora, como a Unimed Rio, ter uma operadora significa ter clientes para colocar dentro do hospital, ela pode operar de duas formas. Um resultado, que é o que você está falando, dá lucro, é resultado. A gente vai ter uma tabela de mercado competitiva para dar resultado. E nós optamos num modelo não de resultado, mas num modelo de custo. Então, é um hospital de custo. A tabela dele é mais baixa, para que a gente tenha controle do custo. A gente possa ter um paciente de alta complexidade dentro daquele hospital, gastando menos que seria na rede fora. Então, por exemplo, só para você ter ideia, a nossa tabela do hospital ela é mais baixa que a tabela do Quinta Dor. Né? E a tabela do Quinta Dor é mais baixa que a do Barra Dor. Você imagina que a nossa tabela é mais baixa que a do Quinta Dor. Se a gente pegar as suas nossa tabela e equiparasse a do Quinta Dor, o hospital já daria um baita do lucro. Tranquilamente, ele daria lucro ali. Mas uma opção que eu acho acertada. Se eu tenho que baixar custo, eu tenho que diminuir dívida, por que eu vou aumentar a dívida? Não, mesmo sendo nosso, ele é uma outra empresa. Quando eu pago a ele, eu crio dívida. Lembra do balanço lá? Vira uma obrigação aqui. Então, quando eu pago, eu trabalho com custo, eu seguro essa obrigação, eu não aumento ela. E não pioro meu déficit, entendeu? No balanço. É por isso. Doutor Edgar pergunta: a dívida do cooperado relacionada ao patrimônio líquido é reduzida ao longo do tempo à medida que a cooperativa obtém lucro líquido, ou a redução desta depende exclusivamente do desconto mensal de 1%? As duas coisas. As duas. Então, o que acontece? Quando você melhora o patrimônio, o déficit do patrimônio, Edgar, você vai... Imagina que você desse, sei lá, 400 milhões de resultado.
Os 900 virava 548 milhões. Desse 300 milhões, daria aquilo. William, quanto é que você acha que é possível? Olha, eu não tenho bola de cristal. Eu tenho um target, eu tenho um alvo, eu tenho onde eu quero chegar. E é um alvo muito forte, muito alto. Não é um alvo pequeno, não. Mas, pelo mercado, espera-se que uma operadora de saúde ela dê 2% de resultado. Se eu faturo 5 bilhões, ela tem que dar no mínimo 100 milhões de lucro. No mínimo 100 milhões. É o que se espera dela. Né? Nunca abaixo de 100. Então, é o que se espera de uma operadora de saúde, para você entender. Então, se eu tenho 100 milhões todo ano, eu vou abatendo. No outro ano, aí cai para 848, no outro ano 700, 600, até zerar. E o desconto de 1% vai continuar, tirando lá dos 999 de 2016. Ok? Quando esse déficit acaba e vira positivo, a gente passa a dar 100 milhões e zerou o déficit, aí fica 100 milhões, aí nós temos 100 milhões, 200 milhões de resultado. O que vai fazer com isso? No prorata, olha, vamos abater a dívida do cooperado lá daquele 1%. Aí você vai começar abatendo aquilo ali. Mas você está num outro patamar, você pode mexer com consulta, você pode mexer com uma série de coisas que você pode melhorar a vida do cooperado. Bem diferente. Mas antes disso acontecer, dá para fazer bastante coisa que eu não posso falar agora, mas vai dar para fazer bastante coisa assim. Dá para fazer algumas coisas que vai atenuar isso aí. A doutora Karen Sachs pergunta: os cooperados que saíram da Unimed e não pagaram a N20 estão sendo cobrados? Boa, Karen. Uma pergunta também muito recorrente. Olha, Karen, tem de tudo. Tem de tudo. Tem um colega que saiu da cooperativa e foi lá e pagou o que ele deve, a perda, a N20, pagou tudo. Teve colega que foi lá e pediu um parcelamento, foi dado um parcelamento para ele. Teve colega que foi para a justiça, perdeu e pagou. Teve colega que foi para a justiça, perdeu e parcelou. E tem colega que ainda está brigando na justiça. Então, tem de tudo, mas não tem como. Não tem uma cooperativa, não tem como. Deu prejuízo, tem que ratear, tem que pagar. Não existe essa questão, não fui eu que fiz a dívida, nem eu. Mas a gente não é culpado, mas é responsável por aquilo, a gente é sócio. Não tem jeito, tem que pagar. Ítala, doutora Ítala, aproximadamente quanto a Unimed já arrecadou dos cooperados que saíram? E destes que saíram, quantos entraram na justiça? Eu não sei te responder isso agora, Ítala, esse número. Eu posso dizer que a gente tem hoje na justiça aproximadamente 57 milhões para receber de cooperados que saíram. Então, entendo, já recebeu bastante parte, bastante. Cara, agora não sei dizer um número agora preciso. Vou ver, depois eu te falo em outro momento. Mas que entraram na justiça, olha, não foi a minoria que entrou na justiça aí. Não foi a maioria, não. Na centena de cooperados que entraram na justiça. Uma cooperativa de 4.000 eram umas 4.700 cooperados, né? Então não foi expressivo, né? A doutora Inara pergunta: gostaria de saber se existe jeton para as reuniões e qual o valor? Não existe jeton para reunião. A gente recebe por mês. A doutora Cleise Lima pergunta: não consigo entender como já estamos pagando há 4 anos, mas a dívida não diminui. Cleise, você está pagando a N20, que é aquela dívida do imposto que foi repassada para o cooperado em 2008, 2009. Aí você está pagando dívida. A dívida é 1%, é aquele 1% só. Você está pagando N20 e 1%, entendeu? Você não está pagando a dívida, ainda você não, é muito maior, entendeu? É por isso que eu entendo que temos que ter um modelo de gestão que possa dar um resultado pujante, senão a gente vai ficar andando de lado, não tem jeito. Entendeu? É isso que eu estou conversando com os cooperados, trazendo isso para os cooperados. Tem cooperado que fala assim, eu vou acabar e pagar meu N20, estou livre. Não está, não. Tem as perdas. Não está livre, não. É isso que eu quero chamar a atenção. A gente tem que
mudar um pouquinho esse modelo, mudar bastante, eu diria, até esse modelo, entendeu? Porque ele dá resultado, mas é insuficiente, entendeu? Quem perguntou? A Cleise, entendeu, Cleise? Então, há 4 anos você não está pagando disso, está pagando a IN20, que é aquela dívida que foi para o CPF do cooperado. Agora ainda tem as perdas, que é 1%. Você está pagando 1%. Ali a gente tem que matar isso aí com resultado pungente na operação. Entendeu? Doutor Pedro Paulo questiona. Celso Barros criou quantas empresas para desviar para o Fluminense o nosso dinheiro, 700 milhões? Pedro Paulo. Ô, Pedro Paulo, a sua pergunta é meia verdade. O que ele fez foi o seguinte, ele pegou uma ideia fantástica e é que nem um avião. O avião não foi feito para soltar bomba atômica nos outros, nem vai ficar dando tiro nas pessoas, para transportar as pessoas. Os camaradas lá começaram a pegar o avião e vão jogar bomba nos outros. Mas não foi criado para jogar bomba. Essas empresas não foram criadas para desviar dinheiro, mas ele, enfim, fez alguns contratos que, apesar de legais, eu entendo que não são morais, né? Não deveriam ter acontecido, mas ele fez tudo dentro da lei. Essas empresas foram criadas, como eu te disse, e não é ruim, que é a Unimed Participações. Todas as Unimedes hoje no Brasil têm a sua participação. Para quê? Para botar o hospital de baixo, para não ser direto pela cooperativa. Isso é melhor para a cooperativa, contabilmente e legalmente. Ok? Você ter isso protege aqui a cooperativa de alguma forma. Então, foi criada o Centro de Excelência Oncológica, o CION, o Cefis, a Unimed Empreendimentos, onde está o hospital, o PA Copa, o PA Barra e o Espaço para Viver Melhor, PVM, lá em Botafogo. Então, ele criou essas empresas e podem ser criadas mais empresas embaixo, onde a gente possa verticalizar e trazer um resultado melhor para a companhia. Agora, é a história do avião. Ele foi feito para você transportar passageiro, encurtar a distância e não tacar bomba nos outros. Eu posso usar essas empresas e criar empresa por bem ou por mal. Como você vai usar isso? Mas a criação dessas participações, ela não é ruim, desde que você faça uma gestão legal nela. Entendeu? Doutor Roberto pergunta, se eu liquidar a IN20, continua a ser descontado? 1%. Por enquanto, então, foi decidido em Assembleia, 1%. Vai continuar sendo descontado 1%, ok? Doutor Ivanésio, a diretoria antiga que administrou a Unimed de forma, no mínimo, desastrosa, está com responsabilidade financeira judicial? Sim, os processos foram colocados aí no chat. Colocou lá, Cília? Eu pedi que colocasse lá. Está sim, está em segredo de justiça. No tempo dele, está assim. Ele tentou vender um imóvel dele, uma casa, e a Unimed Rio conseguiu embargar isso. Ele não conseguiu vender. Mas está assim, está com os bens disponíveis, está lá. Doutor Isaac pergunta, como fica com aqueles que já pagaram a segunda parte da IN20? Quem pagou a primeira e a segunda não tem mais nada para pagar de IN20. Vai ser descontado, Isaac, 1% daqueles 999 milhões de déficit, de prejuízo que foi dado lá em 2016, lembra? Naquela Assembleia de dezembro de 2016. Foi aprovado 1%, porque a gente entendia que não tem como, estando pagando IN20 e pagar mais perda, o cooperado não consegue fazer isso. Ele não tem essa capacidade financeira. Então, foi colocado 1% e vai continuar pagando 1%, ok? Doutora Ana Maria pergunta, se o cooperado sair depois de pagar em 20, qual será a dívida restante? É a mesma coisa, Ana. Ele vai pagar em 20, ele pede para você, vai ter que ratear a perda dele. Naqueles 999 milhões, vai ver o teu prorrato, vai ter o TEND. Quando aqueles 999 milhões, cabe a você. Entendeu? Aí depende do teu nível de atendimento de Unimed Rio. O teu prorrato. Quem atendeu mais vai pagar mais. Quem atendeu menos, paga menos. Atendeu menos? Lá atrás, não é agora, tá? Tem camarada que está diminuindo o atendimento achando que vai diminuir o prorata dele. Não vai. Só vai demorar para pagar mais tempo, só isso. Entendeu? É o contrário, tem que atender mais para pagar, para liberar logo essa dívida. Mas quem sair vai pegar o prorata lá desse prorata, quanto te deve? É tanto. Então, digamos, dos 999 milhões, digamos que o seu prorata seja 100 mil reais, 100 mil reais, tá certo? Você está sendo descontado em R$ 1.000 todo mês. Todo mês você deve 1.000%. Isso. Entendeu? E vai. Quem tem prorata de 1 milhão, e assim quem tem prorata de 10 mil, cada um dando o seu, cada um tem a sua dívida, ok?
Doutor Fernando questiona: se os cooperados com mais de 65 anos e mais de 30 anos de cooperativa podem sair da cooperativa mantendo alguns direitos, tipo uma aposentadoria, mas na hora em que desejam sair, vem que tem que quitar a dívida, ou seja, a sua parte dos 1 bilhão e 300. No entanto, digamos que eu queira sair hoje e amanhã o hospital seja vendido, diminuindo a dívida em cerca de 600 milhões, hipoteticamente. Como ficaria a minha situação? Deixa aí, que é o nome do colega? Desculpe. Não tive noção. Aqui, doutor Fernando. Vamos lá, vamos por parte. O colega que sai, ele tem que pagar a dívida dele. E daqueles 900, não é 1 bilhão e 300, daqueles 999 milhões que foram rateados lá atrás, ok? É isso que você vai ter que pagar. Tu N20 é aquilo. Tchau. Bom, isso é um papo. 2, acabou. Você se desligou da cooperativa neste momento, nessa fase. A parte econômica financeira, ela é para o período fiscal. Então, acabou. Você chegou aqui e encerrou a sua participação na cooperativa. Quando você sai, você tem direito, por um benefício que foi votado lá atrás, de receber uma doação de uma consulta de cada cooperado. E isso tem uma lista. Os mais velhos recebem na frente, pela idade. Então, esse dinheiro que você... Não é aposentadoria, você não vai receber nenhuma aposentadoria. Não existe aposentadoria no médico. Ninguém desconta para a aposentadoria. Não há um desconto de aposentadoria. Isso é com o INSS, é com o banco, né? Você vai pagar lá a tua aposentadoria privada. Aqui é só um benefício. O cooperado doa para o outro cooperado uma consulta. Então, só 12 colegas podem se aposentar por ano. Então, é isso que vai acontecer. 2. Aí, 2 anos depois, vende o hospital. Você não tem mais nada a ver com isso. Você saiu da cooperativa, você não tem mais nada a ver com isso. Aí, se a dívida lá de 990 milhões for abatida, vai abater essa dívida de quem ficou. Ok? Porque quando você sai, você saiu. Você abriu mão de tudo, você saiu da sociedade. Você pagou a sua parte, saiu. E quitou, acabou. Perfeito? Aí você mas se vender por 600 milhões eu recebo alguma coisa? Não. Porque você saiu, encerrou ali. O teu período encerrou ali. Da mesma forma que se a coisa piorar, você tem que pagar? Não, você já saiu. Então, é para o mal como para o bem, não tem jeito, ok? Então, você saiu, você tem que acertar a sua dívida com a cooperativa, e não é 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 300 não é dívida do cooperado, é o que a cooperativa hoje tem que ajeitar para ela continuar pungente, pagando ao cooperado pro rata. É isso, para que o prorata possa abater a dívida dos 999 milhões. Não sei se me fiz entender. Então, você não deve 1 bilhão e 300, você deve 999 milhões. Quem deve hoje é a cooperativa. Então, quando você zera esse déficit, o próximo, quando começar a sobrar dinheiro e não ter mais nada déficit para gerar, esse dinheiro que tem que ir para o cooperado como sobra, ele não vai, ele vai pagar a dívida do cooperado daquele lá de 2016. Entendeu? Então, a verdade, 999 milhões é um prorata desse dinheiro, não de 1 bilhão e 300. O que eu estou falando hoje, 1 bilhão e 300 é quem tem 948 milhões, 950 milhões de déficit patrimonial de 2019, mais 350 de PEONA. É isso que eu estou falando. Tá certo? Para a gente, para sair a direção fiscal, sair a direção técnica, e a gente seguir um caminho independente e resolvemos as coisas dentro das assembleias. Não ter mais um órgão público regulando a gente, enfim, cobrando a gente nesse sentido. É isso que eu falo. A dívida é de 1 bilhão e 300. Sua dívida não é essa. É 999 milhões, deixa isso bem claro, ok? Foi bom a sua pergunta para tirar essa dúvida. E se vender o hospital, depois que você saiu, você não tem mais nenhuma relação com a empresa. A empresa, você não pertence mais à empresa, entendeu? Enfim. A gente vai dar agora a oportunidade de respostas que foram listadas no Zap, tá? Porque existem pontos assim, mais voltados para a nossa especialidade de oftalmologia, tá? Agora vamos dar vez aqui ao nosso colega, doutor José Renato Nogueira, tá? Médico, cooperado, oftalmologista,
com todos nós, tá bom? Boa noite a todos da minha parte. Olá, boa noite a todos. Como foi apresentado, sou o José Renato, oftalmologista, cooperado, né? E vou fazer a grande maioria das nossas perguntas já foram respondidas ao longo da live, então agora eu vou fazer de algumas que não foram. E é um assunto delicado, a oftalmologia. Que é a questão. Eu gostaria de saber da possibilidade de todos os cooperados poderem realizar exames e procedimentos, claro, que desde que habilitados, capacitados, né? A gente sabe que na oftalmologia existe essa restrição. Nem todo mundo pode fazer tudo. O que a alegação da direção atual foi que não respeitaria o TAC, que aumentaria os custos da operadora. A gente gostaria, uma dúvida que é eterna entre os oftalmologistas, a gente gostaria de saber como isso tem possibilidade de ser resolvido. Eu vou com gestão, porque se você aumenta aqui algum ponto no custo médio, você tem que tirar de algum lugar. Se você não sabe como tirar daqui para botar aqui, realmente nada vai acontecer. Tenho proposta para isso, não posso falar agora. Concordo com os colegas que está acontecendo, não concordo com o que foi feito. Acho que tem condições sim, porém, no processo eleitoral eu vou poder falar mais sobre isso, né? Mas é gestão, você não tem como, você não fabrica dinheiro. Gastou, faz mais dinheiro, não existe isso. Ou você vai se endividar, vai pegar empréstimo. Não, você tem que fazer. Se eu quero gastar aqui, eu tenho que economizar em algum lugar. Eu tenho que tirar. É uma frase que eu uso muito em gestão. Eu tenho que tirar o dinheiro onde ele não deveria estar e colocar onde ele deve estar, que é na mão do cooperado. É isso, mas eu não posso falar mais. Desculpa. Mas na campanha a gente vai. Pergunta de novo isso, ok? Vamos lá, temos ainda mais uma pergunta, assim, que eu acho que essa também é importante, que todo mundo tenha dúvida. Pessoa jurídica atende, pessoa jurídica faz exame, pessoa jurídica às vezes tem centro cirúrgico, porém não participa no prejuízo. Ou seja, nós cooperados pagamos, as pessoas jurídicas não pagam nada ou simplesmente saem da cooperativa. Não, a pessoa jurídica que também é cooperada, você está falando? Eles são cooperados, mas às vezes são cooperados, tem o cooperado e tem a pessoa jurídica da clínica. Ele é cooperado e é credenciado. Isso. Bem, isso é uma herança. Isso é uma herança da antiga gestão, lá do Celso Barro, né? Aí você veja bem, você não pode chegar aí e cortar uma necessidade de serviço. Né? Se eu preciso de um hospital na Zona Oeste, eu não posso. Eu tenho um cliente ali, eu não posso cortar aquele hospital. E assim, qualquer pessoa jurídica que esteja credenciada no Médio Rio. Essa pessoa jurídica ser cooperada, isso foi historicamente uma herança. Enfim, o que a gente pode rever isso e no processo eleitoral eu vou poder falar mais coisas. Agora eu não posso falar muita coisa, mas tudo no seu tempo. Desculpa não poder falar mais. Era isso que eu queria passar, que são os pontos mais nevrálgicos assim, da oftalmologia. Tá, obrigado, Vivian. Boa noite. A gente vai... Bom, nós temos muito que agradecer a vocês todos por estarem aí até essa hora, ouvindo aqui o Dr. William, explanando, tirando as nossas dúvidas, né? Que eu acho que a gente tem que ter consciência do seguinte, ter conhecimento para usar esse conhecimento com sabedoria e a gente conseguir mudar para melhor o futuro da nossa empresa. Agradeço a todos, agradeço ao Dr. William aí para poder estar aí disposto a nos esclarecer tudo e toda a equipe aqui envolvida realmente para poder passar tudo isso para a gente. Agora o Dr. William vai passar uma mensagem aqui. Eu queria agradecer a vocês, peço desculpas se eu não pude responder alguns pontos, mas o colega até pontuou muito bem. Eu queria agradecer
A Rita, ao Zé Renato, a Cecília, ao Renato Baixo, o Maitê, Vantuil, tem um pessoal que está por trás dessa live, que é uma live nossa, quer dizer, não tem nenhuma empresa por trás disso, ok? Agora, vai ter Vai ter uma vai ter uma enquete agora? Vamos abrir a enquete. Você vai abrir a enquete? Agora. Ok, vai abrir uma enquete agora para a gente fazer uma avaliação e sabermos o que a gente pode melhorar, o que vocês acham. Fiquem à vontade para responder, vai ter um tempo, aproximadamente 1 minuto. Eu agradeço a vocês se puderem responder a essa enquete, ok? Quem vai passar a enquete? Já está no ar, ok? E agora? Pergunta a eles lá como é que eu não entendo disso. A gente é muito caseiro aqui, não tem nenhuma empresa por trás. Já está correndo? Já está correndo. Eu estou falando com você. Okay. É que você não está vendo. Tá, já está correndo. Já podem preencher 1 minuto e responder 1 minuto e pouco, ok? Nós vamos dar mais 10 segundos aí para o pessoal responder, ok? Gente, muito obrigado a todos pela participação, pela paciência. Estamos aqui quase 2 horas falando. Muito obrigado, ok? E vamos nos ver mais à frente. Boa noite a todos. Boa noite.